Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Tiago. Hoje eu tenho quase 30 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 18. Meus pais tinham acabado de comprar um sítio em Colônia Vargas, um vale úmido e esquecido no interior de Minas, quase na divisa com o Rio. A gente se mudou para lá atrás de paz, fugindo da barulheira da capital. A ironia disso tudo ainda me dá um gosto amargo na boca. O sítio era rústico, a casa era antiga, de pau a pique e telha de barro, com aquele cheiro de terra molhada e fumaça de fogão a lenha. Não tinha luxo, mas tinha um silêncio que no começo a gente achava que era paz. A noite no interior não é quieta como na cidade. Ela é cheia de sons. O estalar dos grilos, o coachar dos sapos, o chamado de algum pássaro noturno. A gente aprende a conhecer essa orquestra. O problema é quando a orquestra para. Tudo começou com os bichos. Primeiro, os dos vizinhos mais distantes. Aparecia uma galinha morta no terreiro, depois um cabrito. A história era sempre a mesma. O corpo estava intacto, sem sinal de luta, sem um rasgo de onça ou cachorro do mato. A única coisa eram 2 furinhos no pescoço e o bicho estava seco. Os mais velhos diziam que ele estava sem sangue, leve como uma casca de árvore. Meu avô, que morava conosco, Nono Juca, um homem de poucas palavras e com a pele curtida pelo sol, cuspia o fumo de rolo no chão e dizia: "É o secador." A gente ria. Eu, com minha arrogância de menino da cidade, dizia que era algum bicho do mato, uma jaguatirica, sei lá. "Que secador, Nono? Isso é história para boi dormir." Ele só me olhava com aqueles olhos fundos e respondia: "Não é de dormir que essa história serve, Tiago. É para não deixar a gente dormir." Ele contava que o secador era uma coisa antiga, da terra, que ele não comia a carne, só bebia a vida do bicho. Dizia que ele era astuto, que imitava sons para atrair presa ou para confundir a gente. Pura superstição, eu pensava. Até a noite em que ele visitou nosso sítio. Era uma noite de lua cheia, daquelas que deixam o pasto prateado, cheia de sombras compridas e enganosas. A gente tinha uma cabra, a baiana, que estava para criar. Era o xodó da minha mãe. Por volta de 1 da manhã, acordei com os cachorros latindo. Um latido desesperado, fino de medo, e de repente, silêncio. Um silêncio total. A orquestra da noite tinha se calado. Nenhum grilo, nenhum sapo, nada. Esse silêncio era 1000 vezes mais apavorante que o latido. Fiquei deitado na cama, o coração batendo na garganta, tentando ouvir alguma coisa. Foi quando eu ouvi. Era a voz da minha mãe, me chamando bem baixinho, vindo da direção do chiqueiro. "Tiago, filho, me ajuda aqui." Meu sangue gelou. Eu dormia no quarto da frente e conseguia ver a luz da lamparina acesa no quarto dos meus pais. Não tinha como minha mãe estar lá fora. A voz chamou de novo, um pouco mais arrastada, com um tom suplicante. "Tiago, a baiana tá parindo." O medo me paralisou por um segundo, mas a raiva veio logo em seguida. Algum desgraçado estava tentando roubar a cabra. Peguei a espingarda de cartucho do meu avô, que ficava atrás da porta, e uma lanterna potente. Saí, pé por pé. O ar da noite estava pesado, gelado. A luz da lanterna criava um túnel no escuro, fazendo a neblina baixa que vinha do riacho parecer fumaça. Nenhum som, além dos meus próprios passos na terra úmida. Cheguei perto do chiqueiro, que ficava ao lado do galinheiro. A portinhola de madeira estava arrebentada, as lascas de madeira espalhadas pelo chão. Apontei a lanterna para dentro. A primeira coisa que vi foi a baiana, deitada de lado. Seus olhos estavam abertos, vidrados, refletindo a luz da minha lanterna, e no pescoço dela os 2 furinhos, pequenos, perfeitos, sem uma gota de sangue ao redor. Meu estômago revirou. Eu estava recuando, o pânico tomando conta de mim quando ouvi um estalo atrás do galinheiro. Um som seco,
como um galho velho quebrando. Virei a lanterna naquela direção. O que eu vi não era gente, nem bicho que eu conhecesse. Estava agachado e era comprido e magro. A pele era cinzenta, esticada sobre ossos que pareciam tortos, errados. As pernas e os braços eram longos demais, e as juntas se dobravam em ângulos que não eram naturais. Ele ergueu a cabeça devagar e a luz da lanterna bateu no seu rosto. Não tinha focinho nem pelos. Era um rosto chupado, com uma boca fina, sem lábios, que ia de um lado ao outro. Mas os olhos eu nunca vou esquecer. Eram grandes, totalmente pretos, e brilhavam com uma luz vermelha bem no fundo. Não eram olhos de animal. Eram olhos inteligentes, que me analisavam com uma fome fria e antiga. Ficamos nos encarando por um segundo que pareceu uma eternidade. O tempo parou, o mundo era só eu, aquela coisa, e o feixe de luz que nos unia. Então, ele abriu a boca fina, e o som que saiu não foi um rosnado. Foi um clique, um som de estalido vindo do fundo da garganta. E era a voz da minha mãe, distorcida, metálica. Me ajuda. O terror me deu força. Levantei a espingarda, o metal gelado contra meu ombro trêmulo. Atirei. O barulho do tiro explodiu na noite e o coice da arma quase me derrubou. A luz da lanterna tremeu. Quando o facho de luz voltou para o lugar, ele não estava mais lá. Tinha sumido, sem um som, sem deixar rastro. Nunca mais dormi uma noite inteira em paz naquele sítio. Vendemos o lugar 6 meses depois. Meu avô não disse, eu avisei. Ele só colocou a mão no meu ombro e disse, tem coisa que não é pra gente entender, neto. É só pra gente respeitar a distância. Hoje, morando na cidade de novo, cercado de asfalto e barulho, às vezes eu acordo no meio da noite com um silêncio total no meu apartamento. E eu fico escutando, o coração na mão, com medo de ouvir, bem baixinho, uma voz familiar me chamando do lado de fora da janela. O que vou contar hoje aconteceu comigo há alguns anos, quando eu morava no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena chamada Vale das Sombras. Era uma noite de lua nova, dessas em que o céu fica completamente escuro. Eu estava voltando para casa depois de visitar minha avó, que morava numa fazenda a uns 3 quilômetros da cidade. O caminho era uma estrada de terra, margeada por um canavial antigo e algumas árvores retorcidas. Enquanto dirigia, notei algo estranho no retrovisor. Uma luz fraca, meio azulada, parecia me seguir à distância. Primeiro pensei que fosse outro carro, mas a luz não tinha o formato de faróis. Era mais como uma névoa flutuante. Acelerei um pouco, tentando manter a calma. A temperatura dentro do carro começou a cair drasticamente, mesmo com os vidros fechados. Minha respiração formava pequenas nuvens de vapor. O rádio, que antes tocava normalmente, começou a emitir apenas estática. Foi então que vi, pelo canto do olho, uma figura pálida sentada no banco do passageiro. Era uma senhora de cabelos grisalhos, usando um vestido antigo, todo branco. Suas mãos eram nodosas e seus olhos eram completamente negros, sem íris ou pupila. Meu coração disparou. Tentei não olhar diretamente para ela, mas era impossível ignorar sua presença. Um cheiro forte de terra molhada e flores murchas invadiu o carro. A temperatura continuava caindo, e agora eu tremia incontrolavelmente. A senhora virou lentamente a cabeça em minha direção. Sua boca se abriu num sorriso sem dentes, e uma voz rouca e antiga sussurrou: "Você está no caminho errado, meu filho. Este não é mais seu mundo." Nesse momento, percebi que a estrada à minha frente havia desaparecido. O carro agora seguia por um caminho diferente, mais estreito, cercado por árvores que eu nunca tinha visto antes. Suas formas eram distorcidas, seus galhos pareciam braços tentando alcançar o céu. Freiei bruscamente. O carro derrapou na terra úmida e parou. Quando olhei novamente para o banco do passageiro, a senhora havia desaparecido.
Mas através do para-brisa, vi dezenas de vultos brancos entre as árvores, todos com os mesmos olhos negros, todos me observando. Liguei a chave na ignição várias vezes, desesperado. O motor finalmente pegou e dei ré o mais rápido que pude. Os vultos começaram a se aproximar do carro. Seus movimentos eram erráticos, como se flutuassem acima do chão. Depois de alguns minutos que pareceram horas, reconheci a estrada principal. As luzes da cidade nunca pareceram tão acolhedoras. Quando finalmente cheguei em casa, estava encharcado de suor frio. No dia seguinte, tentei encontrar aquele desvio estranho, mas não havia nenhum caminho alternativo na estrada. Perguntei aos moradores mais antigos sobre histórias de aparições na região. Foi quando descobri que, há muitos anos, existia um antigo cemitério exatamente onde hoje é o canavial. Desde aquela noite, nunca mais passei por aquela estrada depois do anoitecer. Às vezes, quando o tempo está muito úmido, ainda sinto aquele cheiro de terra molhada e flores murchas, e um arrepio familiar percorre minha espinha. Meu nome é Bento, e o que vou contar não é história para assustar criança em roda de fogueira. É um pedaço da minha vida que apodreceu e que eu carrego comigo, pesado como um animal morto no lombo. Aconteceu na fazenda do meu avô, lá para os lados de Minas, um lugar onde o mundo parece que ainda está se decidindo se vai ser dia ou noite. A gente vivia do gado. Meu avô, homem de pouca conversa e mãos grossas de tanto laçar boi, me ensinou desde cedo os segredos do campo. A gente conhecia o cheiro da chuva antes dela chegar, o canto de cada pássaro, o jeito certo de olhar para o céu e saber se a geada vinha forte. Mas tinha um segredo naquela terra que ninguém nunca me contou. Um segredo que a gente sentia no arrepio da nuca quando o sol começava a se esconder atrás do morro. Tudo começou com o silêncio. Primeiro foram os cachorros. A matilha, que latia por qualquer preá que cruzasse o terreiro, começou a se calar. À noite, ficavam encolhidos perto da varanda, o rabo entre as pernas, choramingando baixo, como se tivessem medo do escuro que eles mesmos deveriam vigiar. Meu avô dizia que era friagem, mas os olhos dele, por mais que ele tentasse esconder, mostravam uma preocupação que eu nunca tinha visto. Depois do silêncio, veio o cheiro. Um cheiro adocicado e forte, como o de carne que começa a passar. Vinha em lufadas, trazido pelo vento da mata e se entranhava na gente, revirando o estômago. Aparecia do nada e sumia do mesmo jeito, deixando para trás só a lembrança da náusea. Numa noite de lua cheia, a primeira res se foi. Uma novilha, a mais gorda do rebanho, apareceu morta no pasto, perto da figueira velha que meu avô dizia ter mais de 100 anos. Não tinha marca de onça nem de cobra, só um corte fundo e limpo no pescoço, como se feito com faca de açougueiro. E o mais estranho, nenhuma gota de sangue na terra seca. O corpo estava branco, esvaído, como se tudo que dava vida a ele tivesse sido bebido. Meu avô benzeu o animal, enterrou fundo e mandou eu não falar nada para ninguém na vila. Mas o medo, quando se instala no campo, se espalha mais rápido que fogo em capim seco. Na semana seguinte foram mais 2. O mesmo corte, a mesma falta de sangue. O gado, antes manso, agora se agitava no curral, os olhos arregalados de pavor para a escuridão da noite. Foi numa dessas noites que eu resolvi vigiar. Armei uma rede no alto do paiol, de onde dava para ver o pasto inteiro. A espingarda do meu avô, pesada e fria, estava no meu colo. A lua era um rasgo branco no céu sem estrelas. O silêncio era tão grande que eu podia ouvir o meu próprio coração batendo, descompassado. Perto da meia-noite, a brisa trouxe aquele cheiro de podridão. Meu estômago gelou. Forcei os olhos na direção da figueira. E então eu vi. Não era bicho, nem gente. Era uma coisa alta, esguia, que se movia de um jeito que não era natural, como um galho seco se arrastando com o vento.
Tinha braços e pernas compridos demais, e uma cabeça pequena que se virava de um lado para o outro, devagar. A criatura se aproximou de uma das vacas, que ficou paralisada, como se tivesse sido enfeitiçada. Ela não fez barulho. Apenas se inclinou sobre o animal, e o que eu vi a seguir ainda me acorda gritando no meio da noite. Da boca daquela coisa algo se projetou, um tipo de tromba fina e escura que se cravou no pescoço da vaca. O animal tremeu por um instante e depois ficou imóvel. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. O medo era uma mão gelada apertando meu peito. A criatura ficou ali por uns minutos, que pareceram uma eternidade. Depois se ergueu, e eu pude ver, sob a luz da lua, 2 pontos vermelhos e brilhantes no lugar dos olhos. Aqueles olhos se viraram na minha direção. Naquele instante, eu soube que ela sabia que eu estava ali. O pânico me sacudiu e eu levantei a espingarda. Mirei naquilo e atirei. O barulho do tiro rasgou a noite. A criatura deu um guincho agudo, um som que não era desse mundo, e se desfez no ar como fumaça. Corri para casa gritando pelo meu avô. Quando chegamos ao pasto, a vaca estava lá, morta, com o mesmo corte e sem uma gota de sangue. Do bicho não havia sinal. Apenas uma marca no chão, um tipo de pegada disforme, que afundava na terra. Meu avô olhou para a pegada, depois para a figueira e por fim para mim. É o corpo seco, ele disse, a voz baixa e trêmula. Uma alma amaldiçoada que vaga pela terra, se alimentando da vida dos outros para poder continuar existindo. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, a gente já estava de partida. Meu avô vendeu a fazenda por uma miséria, abandonou a terra que era da nossa família há gerações. Nunca mais voltamos. Hoje eu moro na cidade, cercado de gente e de barulho, mas toda noite, quando o silêncio se instala, eu fecho os olhos e ainda vejo aquela coisa alta de olhos vermelhos se erguendo no pasto, e sinto aquele cheiro, o cheiro da morte que anda. E sei que tem coisas nesse mundo, no interiorzão do nosso Brasil, que a gente não explica. A gente só reza para não ter que encontrar. Meu nome é Valdemar, e o que vou contar aqui não é história de pescador. É lembrança que arde na pele, que nem marca de ticum. Eu era moleque novo, criado solto no sítio do meu pai, lá pras bandas do Vale do Paraíba, um lugar onde a noite é tão escura que parece que engole as estrelas. Naquele tempo, a gente não tinha luz elétrica. A iluminação era do candeeiro e da lua, quando ela dava o ar da graça. E o maior medo da criançada não era bicho-papão, era a porca. Não uma porca qualquer, era a porca dos pés de gente. Os mais velhos contavam, com a voz baixa e o olhar perdido na brasa do fogão a lenha, que ela não era bicho. Era uma alma penada. Uma mulher que em vida tinha sido muito ruim, uma pecadora das grandes, que por castigo vagava nas noites de sexta-feira na forma daquele animal medonho. Diziam que ela tinha o corpo de uma porca enorme, negra e cebosa, mas as patas eram pés e mãos de uma mulher, com unhas compridas e sujas que arranhavam o chão de terra batida. E os olhos, quem via, dizia que brilhavam vermelho no escuro, como 2 tições acesos. A gente ouvia os causos e morria de medo, mas nunca tinha visto. Para nós, era só mais uma história para fazer a gente ir para a cama cedo. Até uma certa noite de agosto, o mês do cachorro louco. Tudo começou com um barulho, um arrastar ritmado lá fora, perto do chiqueiro. Não era som de bicho do mato, que a gente conhecia bem. Era um chaf, chaf, chaf pesado, acompanhado de um fungar baixo e gutural. Os cachorros que latiam até pro vento estavam mudos, acuados debaixo do assoalho da casa. Só se ouvia o choramingo fino deles. Meu pai, homem corajoso que enfrentava cascavel com a bota, pegou a espingarda e o lampião. "Fica aí dentro, moleque, e tranca essa porta", ele disse, a voz mais séria que o normal. Eu colei o olho na fresta da janela de madeira, o coração batendo na garganta.
A luz amarelada do lampião dançou pelo terreiro e por um instante o que eu vi me gelou a alma. Passando rente à cerca de arame farpado estava ela. Era imensa, maior que qualquer porco que meu pai já tinha criado. O pelo era ralo e escuro, a pele parecia cheia de feridas. E ela não andava como um porco, ela se arrastava de um jeito torto, desengonçado. E eu vi, por Deus, eu vi. No lugar das patas da frente, duas mãos pequenas e brancas, com unhas enormes, fincavam na terra para puxar o corpo pesado. Meu pai ergueu a arma, mas antes que pudesse mirar, a criatura virou a cabeça na nossa direção. Os olhos dela eram duas brasas vivas, cheias de um ódio que não pertencia a este mundo. Ela soltou um ronco que virou um grito, um som que parecia um choro de mulher misturado com o guincho de um porco sendo sangrado. Foi um som que fez o ar vibrar. Naquele exato momento, o lampião na mão do meu pai se apagou, como se um sopro invisível tivesse matado a chama. Ficamos num breu completo. Eu só ouvia a respiração pesada do meu pai e o som daquela coisa se arrastando para dentro do bananal, quebrando as folhas secas pelo caminho. Meu pai só voltou para dentro quando o galo cantou, anunciando a manhã. Ele estava pálido, a camisa encharcada de suor frio. Não disse uma palavra. Apenas se sentou na cozinha, escorou a espingarda na parede e ficou olhando para o nada até o dia clarear. Nunca mais tocamos no assunto, mas depois daquela noite, algo mudou. Meu pai mandou benzer a casa, botou uma cruz de sal grosso em cada porteira, e a gente aprendeu a respeitar o silêncio da noite de um jeito diferente. Anos se passaram, eu virei homem, saí do sítio. Mas até hoje, quando a noite cai e eu escuto um barulho estranho lá fora, meu corpo inteiro se arrepia. Eu fecho os olhos e ainda vejo aquelas duas brasas vermelhas me encarando na escuridão e ouço o som pavoroso da porca dos pés de gente arrastando sua maldição pela terra. E eu sei com uma certeza que gela os ossos que tem certas coisas que não são história, são aviso. Meu nome é Cecília. Hoje sou professora, moro num apartamento barulhento no centro da cidade, mas minha infância foi num lugar onde o único barulho da noite era o dos grilos, e às vezes o do uivo do vento na serra. Fui criada na casa da minha avó, um casarão antigo no pé da mantiqueira, com um quintal que acabava num cafezal e um porão onde a gente nunca descia. Minha avó era uma mulher de muita fé e de muitas superstições. Ela não deixava a gente varrer a casa à noite, nem assobiar depois das 6. E, acima de tudo, ela nos proibia de olhar para a janela do quarto depois que o sol se punha. Tem coisa que anda no escuro, ela dizia, e gente curiosa é convite para a desgraça entrar. Eu, como toda criança, era teimosa. Achava que era história para nos fazer dormir cedo, até a noite em que meu primo Tiago veio passar as férias conosco. Tiago era da cidade grande, não acreditava em nada. Ria das histórias da vovó, chamava de lenda de caipira. Na primeira noite dele lá, ficamos até tarde no quarto contando histórias um para o outro. A janela, grande e de madeira, estava fechada, mas não trancada. Você acredita mesmo nesse papo da sua avó? Ele perguntou rindo. Que tem um monstro que aparece na janela. Ela diz que não é monstro, respondi, a voz um pouco trêmula. Ela diz que é o homem do chapéu preto. Segundo a vovó, era uma figura alta, magra, que usava um terno antigo e um chapéu de aba larga que escondia o rosto. Ele não fazia nada, não gritava, não batia. Ele apenas aparecia parado do lado de fora, no escuro, e ficava olhando. Quem olhasse de volta adoecia de uma tristeza profunda, uma banzeira que sugava a vontade de viver até a pessoa virar só uma casca vazia. Tiago gargalhou. Que bobagem, eu vou olhar. Quero ver esse tal fantasma elegante. Antes que eu pudesse impedir, ele pulou da cama e abriu a janela de uma vez. O quintal estava imerso num breu total. A lua era nova. E as únicas luzes eram as dos vagalumes piscando longe, no meio do cafezal. Por um momento, nada. Silêncio.
Tiago se virou para mim, um sorriso vitorioso no rosto. Viu? Não tem na... Ele não terminou a frase. Seu sorriso congelou. Os olhos se arregalaram, fixos em algo lá fora. Ele ficou pálido, a cor sumindo do seu rosto como se tivesse sido drenada. Eu não tive coragem de olhar. Me encolhi debaixo das cobertas, o coração disparado, rezando todas as orações que minha avó me ensinou. Ouvi o som da janela sendo fechada, devagar, e o trinco sendo girado com um clique alto. Tiago voltou para a cama em silêncio, o corpo todo tremendo. Ele se cobriu até a cabeça e não disse mais uma palavra. Na manhã seguinte, ele estava com uma febre alta. Não falava, não comia. Só ficava deitado, olhando para um ponto fixo na parede, os olhos vazios, cheios de um pavor que eu nunca tinha visto em ninguém. Meus tios vieram buscá-lo. O médico da cidade disse que era susto forte, mas a gente sabia o que era. Ele tinha visto. Tiago nunca mais foi o mesmo. O menino alegre e falante virou um rapaz quieto, melancólico. Ele nunca me contou o que viu naquela noite. E eu nunca perguntei. Mas às vezes, quando a gente se encontra nas festas de família, nossos olhares se cruzam e por um segundo eu vejo naqueles olhos a sombra do homem do chapéu preto. Eu nunca mais desobedeci minha avó. E até hoje, mais de 20 anos depois, eu durmo com a cortina do meu quarto bem fechada. Porque eu aprendi, da pior maneira, que tem curiosidade que custa a alma. E tem coisas que andam no escuro, apenas esperando um par de olhos curiosos para se mostrar.